Olá pessoal, aqui na Multimédia com Todos. Hoje achámos que estava na altura de conhecermos um pouco melhor o criador do portal The Car Lounge, Pedro Bastos, também conhecido como o gajo dos 25 carros. Venham daí e vamos conhecê-lo. Pedro Olá, Bastos, Gonçalo. estás bom? Eu estou muito bem. Ora bem, e folga em sabê-lo. Obrigado, sempre boa saúde. Olha, diz-me uma coisa, o The Car Lounge fez recentemente 2 anos. Fez, Não mais foi? ou menos em junho deste ano. Já vai caminho de 2 anos e meio. Isto começou como o quê? Tens uma grande paixão por carros, foi um projeto pessoal que já tinhas há muito tempo, foi uma brincadeira, como é que surgiu? É um bocadinho isso, é uma grande paixão por carros e começou com uma vontade muito grande de partilhar com as pessoas as minhas histórias sobre os carros, à volta dos carros. Durante muito tempo fui assediado por amigos e família para trazer ou para partilhar as minhas histórias sobre os carros. Toda a gente me procurava sobre ajuda para isto, ajuda para aquilo, e carro é que eu devo escolher, e carro é que eu devo comprar, e conhece alguma oficina, e que pneus é que eu ponho, e que não sei o quê. E às tantas achei que tinha um dever quase cívico de partilhar essas histórias todas à volta dos carros. E por onde é que tu achas que isso começou? Portanto, estamos a ver o Pedro Bastos criança, recebias muitos Hot Wheels, como é que surgiu, como é que achas que surgiu é uma coisa de família, o teu pai também gostava? Ou... Não eram Hot Wheels, eram Matchbox com que eu brincava. Pronto, é só uma questão geracional. Eram de ferro e constituíam boas armas de arremesso, resistiam a pregos, mas brincava muito com Matchbox. O meu pai era um homem muito fiel a carros japoneses grandes. Ele mantinha carros durante 10 ou 11 anos, eu aprendi a gostar muito de carros e mais ou menos tudo o que mexesse com o motor, carros, motas, sempre me fascinou desde miúdo. E então daí, depois mais tarde, como estava a dizer, já eras uma entidade, uma entidade, não é isso que eu queria dizer, uma autoridade na matéria, e os teus amigos já te procuravam para conselhos, e então daí a criação do Car Lounge. A coisa começou a ficar um bocadinho mais séria com pós-adolescência, 17, 18, 19, por aí. Eu comecei mesmo a beber informação de uma forma quase obsessiva. Revistas de carros, de motas, eu despachava-as todas. Mas sempre na perspectiva de hobby, ou vias isso como uma questão até mesmo profissional? Alguma vez pensaste em... Eu levava muito a sério, comecei a levar a sério a ideia à volta dos carros. A minha especialização na escola nunca teve nada a ver com carros, obviamente também em Portugal essa hipótese não existe, mas quis tirar um curso de Engenharia Mecânica, quis ser engenheiro mecânico nessa vertente. Entrei para o Instituto Superior Técnico, depois de uma tentativa falhada, a segunda foi de vez, mas depois a vida teve um curso completamente diferente e o curso de Engenharia Mecânica ficou para trás, mas a paixão dos carros nunca desapareceu. Mas ainda ficaste com alguns conhecimentos de mecânica, de uso? Sim, os princípios básicos. Aprendeste alguma coisa ou ensinaste alguma coisa aos professores? Não, eu aprendi muita coisa, sobretudo. Aprendi muita coisa, mas coisas que na altura não me interessavam muito, tipo álgebra e cálculo e coisas do género, não era bem aquilo que eu queria. Eu queria ver coisas a explodir e a mexer e a fazer barulho. Não... E diz-me uma coisa, depois, portanto, tiveste essa tentativa na parte mecânica, e depois o salto para a criação de uma coisa que está tão na moda, não é? Um site, um portal, quando temos programas de televisão como o Top Gear, não é? Programas de referência a nível mundial, o que é que tu procuraste a dar às pessoas com este portal? Começou por ser, acima de tudo, a vontade de partilhar o meu background em carros, que vinha do facto de eu já ter tido uma carrada de carros. E não só ter tido uma carrada de carros, como ter experimentado outra carrada igual em termos de número, porque por via profissional eu tinha constantemente que experimentar este ou aquele outro carro. Carros de aluguer, carros de amigos, porque lá está, como as pessoas me procuravam para opiniões sobre isto ou sobre aquilo, eu acabava por andar a conduzir o carro deste, daquele ou daquele outro, e portanto acabei por ter uma experiência e abarcar um conjunto de informação muito grande. E foi daí que partiu essa vontade de começar a partilhar. Não começou mais do que isso, senão um blog para contar histórias, basicamente. Mas depois das histórias vieram outras coisas. E agora estás lançado. Diz-me uma coisa, Pedro. Portanto, nós sabemos que o teu cognome, se é que se pode dizer assim, é o gajo dos 25 carros. Sim. Tu já tiveste 25 carros teus. Meus. Nós estamos a falar dos carros que experimentaste dos amigos. Teus, tiveste 25. Meus, minha propriedade, pagos com o meu dinheiro, sim, meus 25 carros. E tens cento e quantos anos? Neste momento, sim, 142. Há pessoas que numa vida inteira experimentam, se calhar, um terço dos carros que tu já tiveste. Deduzo que tenhas muitas histórias, mas a razão que te leva a ter tantos carros, e já tivemos há pouco também a conversa sobre isso, a troca rápida, digamos assim, de um carro para o outro, prende-se com o quê? Foi porque todos os carros tens um grande azar e avariam? ou porque queres sempre mais? O que é que te motiva para teres... Porque há pessoas que
têm um carro e querem estimá-lo para a vida toda, não é? Certo. E quando têm que truncar é uma chatice. Tu parece que tens uma motivação extra para... E esse era o exemplo que eu tinha em casa, não é? Eu tinha um pai que tinha carros de 10 anos, 12 Pois, anos, 11 exatamente. anos, portanto, e orgulhava-se de ter um carro com 70 mil km com 10 anos que nunca tinha trocado pastilhas. Sério. Não, comigo é sempre a vontade de ter mais um. É sempre, eu não consigo parar por ali. Eu gosto do carro, desfruto do carro, mas rapidamente, se ok, pronto, já experimentei este, já está bom, agora what's next? O meu desafio é a troca. É o que me dá um gozo particular, apesar de às vezes estar contente com o carro que tenho e não ter razão nenhuma plausível para o vender, vou ter um novo. Me agrada particularmente essa ideia. Ou seja, como eu estou sempre à procura de experimentar carros novos, até a sensação de ser o proprietário daquele carro novo é algo que me entusiasma. Mas considerarias que é uma coisa impulsiva? Muitas vezes é impulso. É... Obsessivo-compulsivo, Sim. eu não diria tanto, mas é, sobretudo, uma compra de impulso. Eu hoje começo a meter na cabeça que se calhar vou comprar um carro e quando dou por mim, ao fim de 3 dias eu estou efetivamente à procura de um carro e já estou ativamente a vender o meu. Portanto, tu agora sais daqui do estúdio, vês um carro muito giro e de repente, pá, quero ter aquele carro e se calhar amanhã já está a tratar dos papéis. É um bocado, assim um bocado de pancada mesmo. É. Está bem. Pronto, olha, então eu sugeria que nós começássemos a rever os carrinhos que já te passaram pelas mãos. Está bem. Começando, obviamente, por aquele que foi o primeiro. E deixa-me perguntar-te já, não há amor como o primeiro, é verdade? Foi um carro especial, mas amor... amor não é? Aquele foi o amor que a minha carteira permitiu pagar, basicamente, na altura. Olha, quantas vezes não é assim? Foi um carro pago com muito esforço, porque foi pago com um empréstimo bancário, custou-me 750 contos, o meu primeiro Opel Corsa 1.2S, de 1987, o meu OF. E foi um carro que me serviu, ou que foi motivo de chacota durante muitos meses com os meus amigos, porque eu comprei um Já Corsa. naquela altura? Sim, já naquela altura era motivo de chacota dos meus amigos, exatamente. Porque era um carro com rabo. Pois. Eu em casa vivi muito a ideia de que nós vivemos nos Estados Unidos durante uns tempos e obviamente a cultura do carro grande é o normal, não é? Ter um carro pequeno aquele fulano tem um problema. Portanto, o meu pai trouxe um bocado essa política para Portugal e sempre teve grandes banheiras e eu obviamente quis comprar um Opel Corsa, mas tem que ser um Opel Corsa comprido, não é? Em versão buzz. Mas foi assim um carro que me deixou saudades porque foi um carro fiável. Apesar de eu me lembrar de pormenores como a qualidade de construção e a dureza da suspensão era de tal ordem, que eu lembro-me que quando eu tinha o rádio a tocar com cassetes lá dentro, eu tinha que pôr a mão no tablier quando passava em estradas de empedrado, porque senão a cassete encravava. E diz-me uma coisa, esta questão do rabo, portanto, tu pegaste pelo teu pai, não é? Portanto, também gostas de carros grandes, foi uma coisa que se manteve, ainda hoje gostas de carros grandes? Ainda hoje gosto de carros grandes, sim. As chamadas banheiras, é? As banheiras, sim. Eu acho que as banheiras de 5 metros têm um encanto especial. Banheiras de 5 metros. Não são as mais as melhores do ponto de vista dinâmico, não são os mais económicos, não são os mais baratos, mas há ali qualquer coisa no facto de ser um carrão grande que tem o seu quê. Mas é uma questão estética ou uma questão funcional? Ou seja, tem a ver com o espaço que aquilo te permite alojar lá dentro para pessoas e carga? Ou é mesmo uma questão estética, gostas de ter carros grandes mesmo? Eu acho que é um bocadinho dos dois. Muitas vezes, e a idade das alturas da vida serviu o propósito de acomodar mais pessoas e mais bagagem, mas também há carros que do ponto de vista estético que me conquistam, ou seja, até pode ser o maior charuto de todos os tempos e com um motor pouco atraente, mas a figura do carro em si, pelo facto de ser grande, se torna interessante. Portanto, se pudesses, compravas um TGV, só para ti. Sim, exatamente. E anda que se farta. E anda que se farta, exatamente. Lembras-te assim de cor? Qual foi o teu segundo carro? Lembro. Sabes todos os carros de cor? Sei, e as matrículas também. Sabes as matrículas dos teus carros todos? Sim. Então qual é que era a matrícula do Corsa? Ou F7970. A sério, sabes mesmo todas? Sei. Que maluco. Ora bem... Isso é o equivalente a decorar os números de telemóvel de todas as raparigas. Sim, também sei alguns. Ora bem, então o teu segundo carro, estou aqui a ver, foi um Rover 216 Vitesse de 89. O A6005. Pronto, ok. Se tu o dizes. Então e que carro, porquê, portanto, o salto, a passagem de um Corsa 1.2 para um Rover há de ter sido uma coisa curiosa. Foi uma coisa curiosa, foi uma pequena diferença de preço para ter o dobro da potência.
O dobro da potência. Sim. O Opel Corsa tinha uns magros 55 cavalos. Verdade. E a hipótese de ter um Rover 216 Vitesse, que na altura era um carro raro, porque toda a gente tinha, era o Rover 213 SE, que era um motor 1300 de carburador com 78 cavalos. Mas para 200 e... O 216 Vitesse, que era um 1600, já com injeção eletrónica, 102 cavalos, era um carro muito engraçado. E o facto de ser leve tornava-o bastante vivo de andamento. E a passagem do Corsa para o Vitesse foi um deslumbre completo de andamento. E também tinha rabo. Lá está, portanto, mais uma vez tinha rabo. Mantiveste aqui a questão do rabo. Pude manter o rabo no carro, um rabo um bocadinho maior aqui no Rover e um carro bastante mais confortável, bastante mais requintado, com outro nível de acabamentos, com uma quinta velocidade, que era algo que eu desconhecia. Olha. Porque eu vinha do Corsa com uma caixa de 4, parecia um 190D daqueles com 6 milhões de quilómetros. Este já tinha uma quinta velocidade, mas tinha um raporte de caixa muito curto e o carro andava muito bem. Este carro, tu dizes que é mais desportivo, mas claramente não estás a falar da parte estética, pois não? Não, o carro era horrível. Pronto, ok. Era só para ter a certeza, para ver se eu percebi alguma coisa, porque efetivamente ele não me parece nada... Então e depois da Corsa, Rover mais desportivo, o que é que te faltava aqui? Para onde é que tu foste e o que é que te faltava? Faltava-me o conforto, as comodidades de um ar-condicionado, de uma direção assistida, de um bom rádio, de um carro com um ar mais moderno, porque o Rover era um carro que, quer dizer, parecia... Acho que já naquela altura devia ser claramente, um carro... era um carro do final dos anos 80, mas que parecia do final dos anos 70, era um bocado assim, não é? Portanto, surge a hipótese de trocar o Rover 216 Vitesse pelo Lancia Dedra. O Lancia Dedra, eu na altura trabalhava num banco cujos diretores podiam disponibilizar as suas viaturas ao final de um certo e determinado número de anos para venda aos colaboradores, e eu pus-me na lista de espera e apareceu-me este Lancia Dedra, que estava com 3 anos, e apesar de ter uma carrada de quilómetros em cima, já à volta de 90 mil, e contra as instruções do mecânico que me disse que eu ia comprar o pior carro da minha vida, foi um carro extremamente fiável que nunca me deu chatice nenhuma, e tinha fresquinho de ar-condicionado e uma direçãozinha muito levezinha, e uma data de botões para carregar a italianos, e luzinhas. E o mecânico tinha razão? Foi o pior carro de sempre? O mecânico enganou-se. Não, senhor, não. O pior não foi de longe o pior de carro de sempre. Não, senhor. Mas também tens uma amostra muito grande, não é? Exatamente. Ora bem, então Corsa, depois um carro desportivo, faltava-te o conforto, foste para o Lancia. Certo. E deduzo que depois te tenhas fartado do conforto, porque segundo o que leio, foste buscar um Fiat Punto. É verdade. Explica-me, por favor. O meu Fiat Punto 1200 Aliás, LX. lindíssimo. Esta estampa que aqui se vê. Quase está misturado com o chão. Foi o meu primeiro carro novo. Ou seja, acabei por conseguir quase convencer-me de que era bom passar de um carro velho para um carro novo. Então lá me mentalizei que isto seria mesmo sendo um Fiat Punto. Mesmo sendo um Fiat Punto, porque era um carro bastante mais económico. O Dedra tinha um apetite por gasolina que fazia o Rover para ser um carro económico. Portanto, salto para o Punto, carro novo, mas ao fim de 3 semanas eu tinha vontade de cortar os pulsos. 3 semanas? Sim. Será por causa de ele não ter rabo? O que é que aconteceu? Não só não tinha rabo, portanto custou-me habituar à ideia de um carro ser rabeta. Exatamente, buttless. Buttless. O carro era muito mal construído, era mal insonorizado e obviamente quem vinha de um Lancia Dedra, que era, chamavam-lhe o BMW dos pobrezinhos, mas acho que era injusto esse nome. O carro era realmente muito bom. E passo para um carro muitos furos abaixo em termos de qualidade e esse downgrade foi algo que eu nunca consegui digerir. Mas olha que a tua passagem de um Lancia para um Fiat Punto, eu não diria que ficaste insatisfeito, porque o carro que foste buscar a seguir, qual é que foi? Foi um Fiat, não é? Foi um Fiat, não foi? Portanto, tu não gostaste do Fiat, mas foste buscar um Fiat. Fui. Com rabo, vai, é verdade, com um rabinho. Tinha um rabo disfarçado, porque eram 2 volumes e meio, não eram 3 volumes, era um eram 2 volumes. Era um rabo, queria ser rabo, exatamente. Queria ser rabo. Comprei o Brava porque nesta lindíssima cor amarelo ranho, porque o Brava trazia algo que eu já procurava há algum tempo, que era um carro diesel. Ok. Trazia um motor turbo diesel com 100 cavalos, gasolina, o ponto era a gasolina e não gastava assim tão pouco quanto isso, e quando eu ligava ao botão do ar-condicionado era como se tivesse batido uma parede de jogos. O Brava era a gasóleo, vinha com estofos de pele, teto de abrir e tudo e mais alguma coisa, mas gastava 10 litros aos 100. Portanto, eu não consegui ganhar a economia que eu esperava, porque se o ponto gastava 8 de gasolina, este gastava 10 de gasóleo, ficámos por aí em termos lá se foi a economia e a qualidade de construção. A fiabilidade era péssima, eu fiquei apiado 2 vezes no meio da estrada, assim tipo avarias do género, olha, chefe, você não sai daqui. Há uma palavra para descrever isso. Fiat. Não é um bocado assim. Pois.